Eu gostaria de saber se Jesus tinha outros irmãos, porque quando ele estava na cruz, ele pediu a João que cuidasse da sua mãe. Desde já agradeço a resposta. Deus abençoe esse ministério maravilhoso. Obrigado, Raquel. Um abraço para você. Bom, então vamos lá. Primeiramente, a resposta é sim. Jesus tinha outros irmãos. Marcos capítulo 6, verso 3 diz assim, as pessoas falando sobre Jesus: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então, a dificuldade que as pessoas têm em aceitar o fato de Jesus ter tido outros irmãos é que passou a se aceitar no bojo da teologia romana a ideia de que Maria permaneceu virgem, embora tenha se casado com José. Mas a Bíblia é clara em nos afirmar de forma diferente. Por exemplo, Mateus 1, 25. Contudo, José não conheceu Maria, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Bom, o texto está claro. Que José não teve relação sexual com Maria, conheceu, é a mesma palavra lá de Gênesis 4:1, Adão conheceu, a Eva ela deu à luz um filho, enquanto ela não deu à luz. Significa que depois que ela deu à luz a Jesus, o casamento dele foi normal. Porque ligar a ideia de sexo a pecado é um erro. A Bíblia instituiu o casamento e a Bíblia está escrito lá em Gênesis 2:24. Por isso deixou o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Se José e Maria não tivessem tido relação íntima, eles teriam tido um problema no casamento. Aí sim estariam contra o preceito de Deus. Mas o texto está dizendo que José não conheceu Maria até que Jesus nasceu, mas depois que Jesus nasceu, ele conheceu Maria. Teve uma relação normal. E nessa questão de ter tido relação entre marido e mulher, eles não pecaram. Ainda a Bíblia diz que Maria deu à luz o seu primogênito. O que é primogênito? É o primeiro de outros. Não diz que Maria deu à luz o seu unigênito, mas é o seu primogênito. Então teve outros. Agora, por que então Jesus confia Maria a João e não aos seus irmãos? Porque a Bíblia nos informa que os irmãos de Jesus só creram nele depois da ressurreição. Até então eles não haviam crido que ele era o Messias. Eles tinham suas dificuldades, ele cresceu com eles. Ele era o mais velho, ele era o primogênito. Mas depois que Jesus ressuscitou, então eles passaram a crer no Senhor. Por que Jesus não confia Maria a José? Muito provavelmente, estudiosos dizem que José, a essas alturas, já tinha falecido. Então, não há nenhuma contradição no fato de Jesus ter confiado a sua mãe, que ele chamou de mulher, e aí não é um termo desrespeitoso, é a palavra, por exemplo, para a senhora hoje, a João. A João. Que na verdade a história nos mostra que mais tarde Maria morou em Éfeso, quando João foi pastor em Éfeso. Tá? Então, teve mais irmãos? Teve. Por que não confiou aos seus outros filhos e sim a João? Porque os seus irmãos ainda não haviam crido em Jesus como Messias.